Bom dia, manhã de 13 de agosto, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 225. Estamos vendo dificuldades no livro de 2 Samuel. E aqui vai mais uma. 2 Samuel, capítulo 12, verso 21 a 23, diz assim: E disseram os seus servos: que é isso que fizesse? Pela criança viva jejuasses e chorasses. Porém, depois que a criança, morreu a criança, te levantasse e comesse pão. Disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la, mas voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Bom, qual é a dificuldade aqui? Não é bem uma dificuldade, mas sim uma doutrina, que é se nós devemos orar pelos mortos. De acordo com o livro de 2 Macabeus, que não tem na nossa Bíblia, mas contém na Bíblia Católica, 2 Macabeus, capítulo 12, verso 46, e essa é uma prática dos católicos romanos, a oração pelos mortos. Depois que eles perdem alguém, eles oram. De qualquer forma, Davi recusou-se a fazer qualquer coisa depois da morte do seu filho. O que a Bíblia ensina sobre orar pelos mortos? Vamos à solução desse problema. Bom, não há nada de inspirado na Bíblia acerca dessa doutrina dos católicos romanos de orar pelos mortos ou de interceder pelos pecados dele. A conclusão que eles tiram vem de um livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, verso 46, conforme mencionamos, e outro livro apócrifo de Tobias, que também contém no Antigo Testamento, que fala de fazer ofertas e esmolas pelos mortos. Mas esses livros foram incluídos no Concílio de Trento, em 1546, após a Reforma Protestante. Segundo a doutrina, orar pelos mortos é uma doutrina que também está conectada com a doutrina do purgatório. De acordo com 1 Coríntios 3, verso 13 a 15, eles dizem: salvar-se-á pelo fogo tem a ver com purgatório. Mas não existe nenhuma base para a palavra purgatório na Bíblia. Terceiro, devemos notar que a inspiração da Bíblia não fala que nós devemos orar pelos mortos. Note nessa passagem que Davi orava enquanto a criança estava viva. Mas morta a criança, ele diz: por que eu jejuaria, oraria agora? Quarto, a Bíblia deixa claro que depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. E Jesus mesmo diz que, acerca dos mortos, que cada um morreria no seu próprio pecado. Quando em João capítulo 11 vemos que Jesus chegou ao túmulo de Lázaro e chorou e fez uma oração, mas aqui é uma oração para que Lázaro voltasse à vida e para que, como Jesus disse, para que o povo cresce nele como Senhor e Salvador. Sexto, a morte, depois da morte, não existe mais oração que nós possamos fazer pelos mortos, porque os mortos estão na presença de Deus. No livro de Apocalipse 6, 9, diz: quando abriu o quinto selo, viu-se as almas daqueles que estavam debaixo do trono de Deus. E eles estavam conscientes, eles mesmos disseram: até quando, ó justo e Senhor, não julgará o nosso sangue? Não há dúvida que existe mesmo os mortos clamando diante do altar de Deus, no Apocalipse 6, 9, mas isso não diz que os vivos devem orar pelos mortos.
Davi aqui colocou de forma bem clara: porém agora morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Portanto, fica claro que nesse texto de 2 Samuel, que não devemos orar pelos mortos, como os católicos romanos defendem. Bom, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessa dificuldade, que é uma dificuldade mais doutrinária e apologética do que propriamente da própria Escritura. Mas aprendemos com Davi que enquanto a vida devemos sim orar e jejuar, mas depois de morto não podemos fazer mais nada. Só Jesus é que pode trazer do túmulo de volta. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que tenha gostado da dificuldade de hoje e que, se você ainda não inscreveu no nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.